Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e nós falaremos da questão da cultura. Mas a cultura aqui em 3 momentos específicos. A questão da cultura de massa, a questão da cultura popular e a questão da cultura erudita. Então, por esse modelo aqui, nós vamos entender cultura como um conjunto das ideias, sejam elas sociais, políticas, desde que elas formem um padrão da vida, no geral aqui, coletiva ou de um determinado grupo. Não só de uma pessoa por vontade própria, porque ela quis seguir um outro caminho, porque ela quis buscar outras vias. Então, nesse sentido, você tem alguns processos bem simples, que é exatamente de falarmos inicialmente dessa cultura de massa. Eu diria que nesse primeiro momento fica bastante simples entender que cultura de massa é uma cultura de todos. Uma cultura de todos envolvendo aí a elite, se quiserem pensar no sentido de privilégios econômicos, no sentido de regras elaboradas em prol de uma doutrina, de uma ordem acadêmica. Então, esse primeiro momento não afere ou não privilegia ou não escolhe determinadas pessoas ou grupos ou instituições. Então, o nosso hábito de cultura são exatamente pontuados por esse conjunto de ações e de vivências humanas. Então, os nossos hábitos fazem parte desse bloco. Os costumes que são construídos, adquiridos, também fazem parte desse processo. A religião e o idioma, não importando quais sejam eles também estão inseridos dentro desse bloco. E, claro, as produções artísticas. As produções artísticas é uma coisa que é muito fácil nos dias de hoje perceber em função dos making-off que as pessoas produzem, como ele pensou naquela música, como ele pensou naquele produto, em que momento ele estava preocupado, criando esses bens para esse consumo, ok? Então, nós vamos identificar aqui o primeiro momento que pode parecer em delicadeza, do que seria uma cultura autêntica ou do que seria cultura inautêntica. Aqui não significa desprestígio ou tirar o valor da criação, mas classificar de uma forma dentro do nosso estudo de cultura, de científico, de elaboração e de criação, como ele estaria sendo formulado, elaborado, ok? Então, a cultura de massa, na verdade, é quando ela, principalmente, ela abraça a grande massa da população de um país, a grande massa da população do planeta, a grande massa de uma população de uma região. Ou seja, é fazer girar, é fazer girar todo esse mecanismo que o capitalista constrói. Mas o girar, o produzir, o circular, o consumir está dentro desse processo aqui, basicamente por um ponto clássico, que é a ideia dos lucros. Claro que se ganha, que se tem lucro quando eu faço um produto, quando eu faço um bem e gastei R$10 e vendo por 12. Isso é a geração de um lucro. Mas aqui nós estamos pensando um tanto quanto na lei da oferta e da procura. Eu tenho que vender muito, eu tenho que produzir
para eu conseguir, obviamente, aumentar o meu lucro, o meu ganho no final desse processo, no final da venda, ok? Então, a ideia desses lucros aqui, ele vem abraçar essa produção cultural. Essa produção cultural, pessoal, que eu produzi, que eu tenho, que eu já fiz em mãos, eu preciso de uma coisa importantíssima, que é convencer, que é chavecar o meu consumidor. Então, para isso, eu preciso, muitas vezes, manipular essa ideia. Manipular por meio do convencimento. Então, eu elaboro a sua divulgação, eu procuro esse mercado consumidor e eu procuro, obviamente, ver quem pode ter aquele bem com relação à renda, ao poder aquisitivo dela. Tá? Então, essa classe vai definir exatamente que a cultura de massa, ela tem a grande produção. Essa grande produção que sai de cada cidadão, de cada sujeito que desejar realizar esses atos de vender, de produzir, de localizar, de pôr no mercado, de oferecer a um consumidor específico da sua amostragem, ok? Mas também a cultura de massa, ela é um despertar de sensações. Me agrada aquela música demais, me agrada aquele livro essencialmente na linguagem. Eu tenho uma vontade imensa, eu deliro, eu tenho uma satisfação imensa como espectador da minha leitura, como espectador do meu produto, que eu tenho uma satisfação imensa, incomensurável, quando me satisfaz aquele filme, aquele programa de televisão ou coisas do gênero. Assim, nós devemos lembrar que os meios de comunicação, eles são os grandes achados que nós, da massa, que nós, da população, que nós, desse país, gostamos de receber, de obter ou de consumir. Assim, com essa coisa agradável que nós adquirimos, porque nós gostamos, o ser humano é colocado hoje como um processo de reconhecer esse entretenimento, satisfação, lazer, essa alegria, felicidade. Isso está dentro do contexto também da manipulação dessa cultura de massa, ok? E claro, a cultura de massa é uma das coisas fascinantes aqui, que eu não modifiquei o conteúdo, dizendo o seguinte, que ela não é produzida, aqui no sentido ideológico, no sentido invisível da palavra, mas ela é reproduzida. Quantas vezes ouvi uma música repetidas vezes? Quantas vezes a rádio tocou essa música? Quantas vezes a mídia, a televisão tocou essa música em determinados lugares? Então, o produzir aqui parece pequeno no sentido de quem produzir for uma pessoa, for uma indústria, mas ela cresce tanto, ela expande tanto, que ela sai da minha região, do meu país, para outros países, para outros continentes. Então, é uma grande verdade quando se diz que a cultura de massa, ela não é produzida, ela é reproduzida, ela se multiplica, ela se faz presente nos lugares mais, digamos, distante da sua origem. Mas ela vai chegar em toda a população, em todo esse bloco, em toda essa massa. E, por esse motivo, a ideia aqui, ela não é de criar algo autêntico, não é autêntico no sentido de ser original. Aqui, a ideia do autêntico
quer dizer que eu estou fazendo, mas eu não tenho uma preocupação muito grande com relação à tecnologia, aos métodos, ao poder econômico de quem vai consumir ou de quem pode consumir. Assim, o que nós temos que pensar para entender esse processo é que são reproduzidos. Tá? Então vai tocar uma música, vai passar o filme, vai repetir aquela cena, até chegar um momento que ela vai exaurir. Até chegar um momento que ela está num caso de esgotamento. É esse esgotamento aqui que um produtor quer, que o dono da televisão quer que o filme faça, que o dono da produtora musical esgote essa música, esgote todo o seu processo de audição desse telespectador, que ele contamina, que ele cria coqueluche para esse produto. E assim você tem a satisfação e continua, é claro, gerando o quê? O grande processo do lucro. Tá? Esse lucro aqui, ele é o máximo para o fabricante. Ele é o máximo da indústria. Por quê? Porque esse aqui tem a ideia muito simples. Quanto menos eu gastar, me esforçar a fazer isso, mais eu quero que a pessoa gaste com o seu dinheiro. Quero mais que a pessoa compre os seus bens. E por esse motivo, aqui fica bem específico. Em 3 pontos aqui nós entendemos. Tá? Por quê? É através da especialização de tarefa. A indústria, no sentido da revolução industrial, a indústria fonológica, a indústria audiológica, todos esses processos aqui, nós temos que entender o quê? Que vai dividir a tarefa da produção, que vai ter a divisão do trabalho para conseguir esse processo. O segundo ponto está aqui, uma organização da indústria em alta escala. É essa alta escala aqui que nós moramos, que nós festejamos o bem comum. Tá? Porque quanto mais eu vender carros, quanto mais eu vender notebooks, quanto mais eu vender telefones, melhor vai ser para a minha indústria. Produzir milhares e encontrar o consumidor na ponta ou do outro lado do consumo. E assim, você faz o que quando tem esse consumo, quando tem essa autoprodução, quando tem essa escala? Você passa por uma coisa chamada concentração da população urbana. Lembre-se, pessoal, que quando veio a Revolução Industrial, trouxe o homem do campo e transformou ele de camponês, transformou ele no operário. Trouxe ele de criador de rebanho, de pastor, e transformou ele num trabalhador, num lugar mais fechado, num lugar mais isolado. E aí ele voltou no final do dia, no final do seu trabalho, para viver o quê? Na cidade, naquela rua, naquele bairro. Então, você pegou a humanidade, pegou essa população que veio do êxodo rural e colocou ela num ponto junto, unido, aglomerado. Se formou uma massa humana de populações. Portanto, é na cidade que vai concentrar 1 milhão, 10 milhões, 200 milhões, 300 milhões de pessoas. E essa população urbana concentrada, eu preciso animá-la. Eu preciso produzir, eu preciso vender, eu preciso obter. Olha que coisa fascinante. As coisas aconteceram, digamos assim, sem um planejamento prévio, e quando estava acontecendo, eu fui me dando conta de que eu tenho um grande consumidor nessa área urbana. Eu tenho 200, 300 milhões, 200, 300 mil habitantes naquela cidade. Eu tenho de 30 a 100 mil nessa outra cidade. Ou seja, a industrialização colocou as pessoas aonde eu queria, para essa cultura de massa, para esse consumo, para esse incentivo. E claro, parece algo complexo, tá? Mas ele também vai atingir uma coisa internacional.
se era na minha região, se era no meu país, se era no meu continente, agora é planetário, é internacional. E dentro dessa urbana, as pessoas juntas, 10, 20, 30 milhões de habitantes, elas vão formar instituições. Por quê? Porque precisa das instituições dos trabalhadores, precisa das instituições dos consumidores, precisa do Código do Consumidor, precisa do Estatuto do Idoso, ou seja, são movimentos políticos que vão estar acontecendo, mas em pró, a favor dessa grande massa. É essa grande massa que vai organizar todo esse modo de vida, ok? E claro, nós falamos da cultura de massa, mas nós também temos a cultura popular. Cultura popular tem diferença entre uma e outra? Tem uma diferença também grandiosa, uma diferença que estabelece como resultado a interação das pessoas. Essa interação aqui, porque eu também estou vivendo na cidade. Eu estou indo, eu estou comprando, eu estou encontrando as pessoas do ônibus, eu estou chegando a todo um processo de organização. Então, por meio dessa ação, por meio dessa interação, é que eu encontro o quê? As pessoas. E eu encontro no meu trabalho, eu encontro com meus vizinhos, eu encontro no coletivo. Olha aqui, é no coletivo que eu encontro essas pessoas. É no meio da massa, é no meio da comunidade. Mas, pessoal, tem uma coisa fascinante aqui para se entender, tá? Quando eu vejo uma pessoa junta, 10 milhões de pessoas juntas, e eles têm um desejo comum, um interesse comum, esse interesse coletivo, é porque as pessoas unidas, como diz a sociologia, causam esses fatos sociais, causam essa interação social e elas geram um comportamento padrão. É nesse comportamento padrão, com base nas ideias dessas pessoas no coletivo, nessa diluição dos atos, o seu ato parecido com o meu e com o dele, e é por isso que vão nascer essas tradições. As tradições vão ser um eixo de grande conduta para eu saber o que vai acontecer. Né? Então, uma tradição de um carnaval, por exemplo, de uma festa junina, eu já sei, eu me preparo o ano inteiro para esse momento. Eu me preparo para que a festa, a alegria, o meu comportamento coletivo, o meu comportamento seja adquirido e as instituições, as empresas, os produtores, todos sabem disso. E o que faz com isso? Tá? Que tem dentro dessa cultura popular, tá? Dentro dessa cultura popular, você tende a ser superficial. Por que superficial? Porque eu sou eu. No entanto, na minha casa, eu sou eu. Mas quando eu estou no bloco, eu estou diluído. A minha vontade é uma vontade da maioria. As ações é uma ação do coletivo, não é uma referência minha no meu prazer. Ah, queria aquele tipo de coisa quando eu fosse no restaurante, eu queria ouvir aquela música. Não pode, desculpa, não é que não pode, mas vamos ver, dificilmente vai acontecer. Eu ir lá para o dono do restaurante, da lanchonete, do baile, do dono do estádio de futebol, dizer, olha, eu queria que no momento do jogo fosse colocado uma música, uma mensagem, isso. Então isso não é comum. Isso quer dizer que é superficial, ela não é ativa, tá? Eu me envolvo, fico dissolvido no meu individual, fica dissolvido no coletivo. O meu individual fica diluído nas massas, no popular, ok? E claro, é dentro da tradição. O que são tradições, pessoal? Tradições é aquilo que passou no crivo do tempo. Já passou 20 anos, 30 anos, um século que nós estamos fazendo as coisas dessa forma. Então aquilo passou no crivo do tempo e virou uma tradição. Uma tradição não nasce da noite para o dia, mas ela nasce de ano a ano. Ela nasce da insistência, da construção, da elaboração contínua de determinadas festas, folclores, ritos ou escolhas. Então, esses costumes dessas gerações, elas são passadas desde antigamente, desde lá atrás, tá? De modo oral. Ou seja,
o meu pai contou, o meu avô contou, meu bisavô contou e provavelmente eu também vou contar para as gerações da minha família, para os próximos grupos das quais eles fazem parte. E eu conto, só eu conto não. Tá? Tem outras instituições que contam, que permeiam a nossa sociedade de forma a ser um tsunami de informações culturais dessa cultura popular, que vem por meio do cinema, que vem basicamente por meio da televisão, das editoras dos livros, pela internet, pela linguagem do rádio. Então isso vai fazendo parte do todo. E claro, nós temos também um terceiro tipo, que é a chamada cultura erudita, que as pessoas têm até dificuldade em falar a palavra erudita, porque parece que ela classifica você, ela distingue você, ela te coloca no outro patamar. Então, é por esse motivo que a cultura erudita, ela tem quase o que? Um processo bem simples. Tá? Ela é considerada um estudo. Tá? Existe um estudo de quem a fez. Existe um processo analítico de quem o elaborou. Então, nós devemos entender que a cultura erudita, ela tem duas coisas básicas. Primeiro ponto, ela tem um aprofundamento. Um aprofundamento significando para nós, tá, que a pessoa ficou tempo debruçado sobre como criar, como elaborar aquilo que ela pretende classificar como erudito. Que ela ficou anos a fio aprendendo a tocar o instrumento, tendo uma técnica de partitura, tendo uma elaboração que as histórias, os ancestrais sociais trouxeram para ela. Tá? E claro, ela é muito mais rebuscada. Pessoal, rebuscada aqui não significa o contexto de ter uma classificação preconceituosa. Não. É porque aqui houve uma elaboração muito mais aprofundada pelo grau de envolvimento. Houve um treino muito longo com relação à sua prática. Houve uma experiência prática e uma experiência teórica. Houve, como diz na nossa realidade, ela requer as minhas ações de dedicação, de esmero na hora da sua construção. Assim, claro, sendo, nós temos o processo de tornar aquilo um filtro para eu conduzir e escolher o meu público-alvo. A minha amostragem leva para isso. Então, ela leva a uma reflexão. Ela busca uma degustação, uma apreciação melhor. Apreciar com mais atenção, buscando resultados mais subjetivos, ser lido com muito mais linguagem aprofundada, com sua retórica, com sua eloquência, com sua observação cultural. Assim sendo, pessoal, nós temos que entender que a cultura erudita, por preconceito ou não, por análise de encaixe ou não, mas aqui nós estamos falando do ponto de vista sociológico. Tá? A cultura erudita, ela é de elite, mas ela não é de elite porque o sujeito é mais inteligente. Aqui nós estamos pensando, ele é de elite no sentido restrito à sua condição financeira, porque ela é intelectualizada e ela também gera um ambiente ideal para isso. Tá? Então, esse espírito crítico de pontuar se é analítico, se é erudito, ela tem que trazer algo acima. Tá? Então, esse espírito crítico, tá,
ele é da cultura como um todo. Mas aqui nós estamos falando que ela requer, no mínimo, esse espírito crítico. Nós colocamos que a cultura erudita, ela requer, no mínimo, uma técnica mais apurada, mais avançada, mais dedicada. Tá? Ao contrário de determinados comportamentos, produções culturais, produção dos bens, que não existe, como diz, um esmero na sua elaboração. Pode sair divinamente com a qualidade, mas ela vai diferenciar esse processo do ponto de vista econômico. Então, do ponto de vista econômico, ela vai atingir essas camadas mais favorecidas, essas camadas eruditas mais elevadas. Aqui, como eu disse, ela é do ponto de vista econômico, ela é do ponto de vista de valor financeiro. Não significa que uma pessoa que não tenha dinheiro não possa obter, conviver com uma cultura erudita. Mas ela é muito mais cara, essa cultura erudita, para que eu possa, em determinados ambientes, e poder desembolsar um determinado valor econômico. Assim sendo, só para concluir esse processo aqui de uma forma clara, nós temos a consequência de ser econômico. A consequência é que esse acesso, ele vai a mais ambiente. Vai a ambiente diferente. Aonde se predomina o quê? A erudição, porque está lá no poder financeiro. Então, esse poder financeiro, ele é o grande boom dessa cultura erudita. Portanto, nós podemos entender que isso leva sempre a algumas diferenças.